do Senhor? Amém? Os irmãos estão bem? Glória a Deus, né, irmãos? Por mais essa rica oportunidade que Deus nos concede neste dia. Quando o irmão, o evangelista Giovanni disse isso, eu pensei comigo, essa oportunidade é única. Esse dia é único. E Deus preparou para você. E eu tenho certeza que você sairá daqui hoje com conhecimento a mais. Mas eu peço aos irmãos que mantenham a atenção, a mente focada no Senhor, os ouvidos abertos, para que possamos sair daqui também dizendo, sabe de uma coisa? Eu adquiri mais conhecimento, mas nesta noite eu também ouvi o meu Deus falar. Amém? Porque este é o meu intuito aqui nesta noite, de transmitir a vocês uma palavra que venha realmente da parte de Deus. Nós vamos dar continuidade em nossas lições que estamos estudando durante todo o trimestre, esse quarto trimestre. O ano está se findando, a misericórdia de Deus tem sido enorme em nossas vidas. E durante todo esse trimestre nós estamos estudando a respeito deste sofrimento. E todos nós questionamos em algum momento de nossas vidas o porquê que eles existem. Muitos dizem, se Deus é tão grande e poderoso, por que cai tanto mal sobre a raça humana? Por que o justo padece? Então, durante esse trimestre todo nós estamos estudando lições dentro do livro de Jó, estudando a respeito da vida desse patriarca, deste homem tão único, se assim eu posso colocar. Eu gosto de brincar e dizer que este homem parece ser de outro planeta, porque é um homem histórico, real, que o próprio Deus deu testemunho dizendo ao diabo, você tem visto o meu servo? Aleluia. Ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a mim. E sabe ainda mais? Ele anda se desviando do mal. Então, este homem traz ensinos de todas as proporções para nossas vidas. E o pastor José Gonçalves, com uma habilidade tremenda, vem discorrendo este livro e eu tenho aprendido muito. Nós vimos aí que o sofrimento é real. Ele existe. Ele cai sobre os ímpios e sobre os justos. Não é porque você está nesta terra, porque você serve a Deus, que você está imune de certos sofrimentos sobre a sua vida. Mas nós vimos também que a misericórdia de Deus é tão grande, aleluia, que no tempo certo ele se levanta. E quando ele se levanta, não há mar, não tem vento, não tem tempestade que resista à voz deste Deus todo-poderoso. Então, nós já estudamos no decorrer da lição a respeito dos amigos de Jó, os 3 amigos, que chegaram junto a ele em meio a uma aflição tremenda, tiveram com ele ali e julgaram muito Jó. Mas nós vimos também que eles tinham certas verdades em suas indagações. Mas este amigo, eu confesso aos irmãos que eu me surpreendi mais do que os outros amigos anteriores. Porque esse amigo enfrenta Jó, se assim eu posso colocar, mas ele tem uma forma mais sutil, ele tem uma forma mais delicada, mais cuidadosa, sabe, de enfrentar esse patriarca. Porque nós vamos ver que ele, em sua teologia, ele conhece a soberania de Deus. E eu aprendi muito com este homem, muito mesmo. Durante toda a semana, estudando a respeito dessa lição, eu vi o quanto Deus é grande e é poderoso através das palavras deste homem. Ele disse aqui na nossa leitura bíblica em classe, ele disse que, desde longe, capítulo 36, repetirei a minha opinião
ao meu Criador atribuirei a justiça. Nós vamos ver aqui que ele combate Jó em suas indagações, porque para ele Jó está reclamando. Ele está complainando a situação que ele está passando. E ele conhece a justiça de Deus. E para ele, Deus não é justo. E isso é tremendo para as nossas vidas, traz lições grandiosas. Porque muitas das vezes a gente, com essas indagações, o porquê que o mal cai sobre nós, e a gente chega a referir que Deus é injusto. Que eu não é justo isso cair sobre mim. Que eu não sou merecedor desse sofrimento. Mas nós vamos ver que, por Deus ser justo, ele permite que essas coisas aconteçam. Nós vamos ver através de Eliú que ele tem uma compreensão que o sofrimento traz lições para as nossas vidas. Ele nos deixa uma pergunta aqui. O sofrimento é uma correção divina? O que os irmãos pensam sobre isso? O sofrimento, uma dor, uma perca, um lamento, é uma correção divina? É uma correção divina? O que os irmãos acham? Irmã Jeane. Irmã Jaciane. Por vezes sim. Pode ser e não pode ser. Exatamente. Nós vimos aqui na vida desse patriarca que não era bem assim. Ele não estava sobre uma correção divina. Não estava caindo sobre ele um jugo. De uma certa forma, vamos colocar com esse pensamento. Se todo o sofrimento fosse uma correção divina, nós poderíamos dizer que Deus joga o sofrimento em cima de cada um de nós. É difícil ver Deus dessa forma. Deus vai te castigar, Deus vai ser esse Deus malvado que não te ouve, que não quer saber de você, que não se importa com você, e para te ensinar tem que fazer você sofrer. Então, os irmãos estão certos, nem todo sofrimento é uma correção divina. Nós vemos na palavra de Deus que Deus corrige aqueles que ele tem como filho. Aqueles que ele ama, ele corrige. Amém. Mas nós sabemos também que nem todo sofrimento é uma correção divina. É trago por Deus para nos corrigir. Tem sofrimentos que caem sobre nós por consequências de nossas próprias decisões. Nossas próprias escolhas. Por Deus ser justo, aí é onde entra. Pela justiça de Deus, ele permite que você vá avante com a sua escolha. Aí, uma vez eu escutei, me fugiu o nome agora, que a gente pode escolher, a gente tem o poder de escolher, sabe? As nossas decisões, tomar as nossas decisões, mas a gente não tem o poder de escolher as consequências. Elas virão, às vezes a gente não espera, mas elas vêm. Então, muitos sofrimentos é decorrente das nossas próprias escolhas, como a irmã Sueli mesmo disse. Então, nós vamos estar vendo que Eliú tem esse entendimento. Então, durante todo esse trimestre, nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Deus é soberano? Deus é soberano, irmãos? Deus é soberano. Mas nós não podemos dispensar outros atributos divinos. Deus é soberano, mas Deus também é onipotente. O que é a onipotência de Deus? Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia. Deus é onipresente também. O que significa, de forma simples, a onipresença de Deus? Ele está em todos os lugares. Isso significa, como na vida desse patriarca, no momento de mais angústia e sofrimento, por mais que Deus estava em silêncio, ele estava lá. O teu Deus está com você.
que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Quando vocês forem, não faz como esses fariseus fazem, se levantando em meio das praças e orando em voz alta, não. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, porque o Pai que te ouve em secreto, é assim que ele falou? Te vê. Papai te vê. Aleluia. Deus te vê, irmã Jaciane. Deus te vê, irmã Rosiane. Deus está ali com você. Ele é fiel. Ele te conhece de perto. Ele é onipresente. Amém? Então Deus tem outros atributos. Ao aflito, livra da sua aflição. Deus te livra das suas aflições. Tudo tem um momento, tem um tempo. O negócio que a gente tem, como Jó, essa mania, esse questionamento, essa questão de querer resposta. A gente precisa ter o controle das situações. Quando as adversidades saem do nosso controle, a gente se desespera. O medo toma conta e a gente perde o controle. É nesse exato momento que você tem que se lembrar que Deus está ali com você. Glória a Deus. Que Ele não falha. E no momento certo Ele se levantará e será como a vida de Jó. No final nós vemos que Deus, aleluia, estava com ele e o dobrou, e o abençoou, multiplicou suas bênçãos. E eu não estou falando somente de vida, de coisas materiais, não, de vida espiritual. Nós vemos que o sofrimento de Jó o aproximou mais dele, ao ponto de querer estar na presença dele. Às vezes a gente pega os sofrimentos e nos distanciamos de Deus. Paremos com isso em nome de Jesus. Corra para os braços do Senhor. Faça como o filho pródigo, quando tudo estiver destruído, se lembre que você tem uma casa, que você tem um pai, e aquele pai quando te vê, mesmo longe, aleluia. Glória a Deus. Ele sairá de braços abertos para você. Glória a Deus. Então nós vamos estar aqui vendo que a teologia de Eliú, ele quis realmente jogar contra a parede toda a falácia desses 3 primeiros amigos que se levantaram. Ele vai contra Jó, porque para ele Jó queria se justificar demais, se achava muito justo e estava se esquecendo da soberania divina. Nós já vimos que nós não podemos esquecer dos outros atributos de Deus, que Deus é soberano, mas Ele também é amor. Glória a Deus. Amém? Então, ele aqui na nossa verdade prática, o comentarista diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo. Para muitas pessoas, quando acontece o mal, e no nosso meio acontece muito isso, se o irmão caiu, se algo aconteceu, é porque o irmão está em pecado. Ele cometeu alguma coisa. É só você esperar. Você vai ver. Ele não é tão santo assim como você imagina. Deus está o corrigindo. Mas nós vemos que na vida do patriarca não foi bem assim. Então sim existe, sim Deus corrige a quem Ele ama. Mas principalmente nós devemos ver o sofrimento como um meio de Deus se revelar e nos ensinar alguma coisa. Então, eu tenho dentro de mim que muito dos acontecimentos, dos nossos dias diários, que nos sobrecarrega, que nos põe para baixo, é pela forma que a gente reage ao que está acontecendo. Aí eu te deixo uma pergunta: como você tem reagido ao que tem acontecido com você? Como você tem encarado esse problema? Como você tem respondido? Você está preocupado como você sairá dele? Porque se a gente vê um problema numa ótica que nós podemos aprender algo em meio a essa dificuldade, você sairá melhor do que você entrou. E foi justamente isso que aconteceu na vida de Jó. Amém? Então, muito, muito, muito cuidado com a forma que você tem encarado os seus problemas.
Não adianta culpar Deus. Não adianta culpar o pastor. Olhe para si. E realmente faça uma leitura de si mesmo. E veja como você tem reagido a essas dificuldades. Então, nosso objetivo geral é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. O sofrimento pode ser usado por Deus. Não necessariamente é. Amém? Objetivos específicos. Primeiro ponto. Explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Os irmãos creem nisso? Que Deus pode se revelar a você no meio de um sofrimento? Segundo ponto, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Nós vamos ver aqui na teologia de Eliú, em nenhum momento, ou pelo contrário, em um momento ele chega a clamar a Deus e dizer a Deus, Deus, prove a Jó até o fim. Prove ele o tempo que for necessário. Que a aprovação dele vá até o último limite. Se esquecendo do amor e clamando a Deus e pedindo misericórdia sobre a vida do patriarca. Nós devemos aprender aqui, irmãos, que Deus é soberano sim, mas o amor dele se sobrepõe. É o que aconteceu na cruz do Calvário. É o que Jesus fez por mim e por você. O amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não faz, sabe, separação entre pobre e rico, sabe, intelectual, leigo. Não. Raça, cor. O amor de Deus é maior do que tudo isso. Terceiro ponto, nós vamos ver aqui. Nós vamos afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento. Então a nossa pergunta, se o sofrimento é uma correção divina, olha aqui, Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não tem. Deus é justiça, mas Deus é amor. A misericórdia dele é o que nos cobre. É a graça dele que nos reveste. Aleluia. É o bem maior que temos em nossas vidas. É a graça de Deus. É sua misericórdia. É o que nos mantém de pé. Não sofrimento. Deus não estava preocupado com o sofrimento de Jó. Em nenhum instante. Deus estava preocupado com Jó. E nessa noite eu digo a você, Deus está preocupado com você. Deus não está vendo o tamanho do seu problema, não. Deus é soberano. Glória a Deus. Ele é o próprio poder. Ele se preocupa com você. Ele quer você. Só isso. Se dê a Deus. Se dedique a Deus. Continue como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nos dedicando, nos aproximando, através do estudo. Continuemos assim, mas tenha certeza que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Amém? O ponto central, o sofrimento deve ser visto sobre o aspecto pedagógico. Aqui está bem incisivo. O comentarista colocou que o sofrimento deve ser visto sobre o aspecto pedagógico, sobre uma visão que nós podemos aprender algo. Mas nós terminamos de falar que Deus não necessariamente usa o sofrimento para nos ensinar. Então, como que os irmãos entendem isso? Isso serve para quem? Para os ímpios que estão lá fora ou para nós? Isso aqui serve para nós, crentes, irmãos. Nós crentes, sabe? Nós devemos ver o sofrimento, não só o sofrimento, mas toda a situação que nós passamos em nossas vidas, de uma forma pedagógica, sabendo que eu posso aprender algo e me transformar numa pessoa melhor, porque a graça de Deus me alcançou, a misericórdia dele está sobre mim, o amor dele é maior. Aleluia.
Então nós temos o dever, sabe, de ver o sofrimento com esse aspecto pedagógico. Então, o sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico. E ele serve para muitas coisas. Para quê? Para esmagar a nossa soberba. Os irmãos aqui sabem da enfermidade que caiu sobre a minha vida alguns anos atrás. Eu fui acometido de um câncer maligno. Mas eu era muito soberbo, irmãos. Não que eu não seja hoje. Mas eu procuro, dia após dia, melhorar um pouquinho. Mas antes eu não tinha essa visão. E Deus usou o sofrimento para me quebrantar. Deus usou o sofrimento para me despir da minha arrogância. E muitas das vezes, a gente só se desespera e espera o fim. Não vê o amanhã. Mas nós devemos nos lembrar. O nosso Deus não está preso no tempo. Ele não está preso nessa matéria. Ele não depende de nada para agir. Como o irmão Eliú diz, ele é soberano, ele é justo e ele é fiel. E na hora certa, ele entra em seu favor. E a gente começa a ver que o sofrimento, além de acarretar aquele monte de consequência pesada, começa a nos ensinar, começa a nos moldar, nos traz crescimento. É o que ele viu na vida de Jó. Ele viu que em algum momento Jó começou a querer se aproximar de Deus. Eu quero me colocar diante de Deus. Que diante dele eu sei que ele me conhece. Ele sabe da minha justiça. Eu sei do meu caráter. Então eu quero me aproximar de Deus. Então use dessa forma os sofrimentos que acarretam sobre as suas vidas. Se aproximem de Deus. Porque você vai crescer espiritualmente. Você vai se tornar um crente mais maduro. Você não vai se desfalecer com qualquer porrada mais. Tenha certeza que nenhuma ferramenta levantada pelo inimigo vai prevalecer em sua vida. O inimigo pode atirar flecha, pode te acusar como fez na vida de Jó. Aleluias. Mas se você permanecer fiel ao Senhor, como o nosso patriarca fez, aleluias, todos verão, através da sua vida, do seu sofrimento, que Deus é fiel ao seu povo. Aleluia. Amém? Então, a nossa introdução, os irmãos estão com a lição? Amém. O tempo corre. Veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos, que vai do capítulo 32 ao capítulo 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos profetizaram. Então, Eliú vai em defesa, ele vai contra-atacar toda a fala desses 3 amigos e do próprio Jó. Mas nós vamos ver aqui também, assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. Os irmãos concordam com isso? Deus é soberano? Deus deve satisfação a alguém? Alguém criou Deus? Não. Deus é criador. Amém? Ele não é criatura. Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, Deus é injusto? Não. Nós vamos ver no decorrer da lição parcelas de verdade na teologia de Eliú. Segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então aqui no primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. O sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Como nós comentamos, nós podemos sim ver Deus em meio às tribulações. Então no primeiro subponto,
Eliú descreve Deus como Deus soberano. Deus é soberano, aqui no capítulo 33. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina, que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado Deus. Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca suas ações nem de seu silêncio. Então nós vamos ver aqui que Eliú se levanta contra Jó, porque Jó indaga que Deus não falava com ele, que Deus se calava. E Jó estava certo? Deus tinha se calado no sofrimento e meu sofrimento de Jó? Sim, irmãos. Às vezes Deus se cala. Sim, irmãos. Não necessariamente nós teremos respostas de Deus como nós esperamos. E é verdade que, como Jó, nós queremos respostas imediatas. Ao ponto de dizer, Deus, se eu for na igreja hoje e o Senhor não falar comigo, ai, ai, ai. Da mesma forma que Jó. Jó pecou? Não. Deus é soberano. Eliú aqui diz que Jó não consegue distinguir o Criador de suas criaturas. Deus é Criador? Sim. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 1. Nós vemos o homem sendo criado por Deus. E formou Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas e assim o fez seres viventes. Nós somos criaturas. Deus, Criador. Tem um texto em Salmos. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Em Salmos, capítulo 62. O que nós temos aqui? 62, 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Deus é maior do que o homem? Sim, irmãos. Então, de certa forma, Eliú estava certo? Sim, Deus é soberano, é maior do que a criatura, Ele é o Criador. Mas ele se esquece do amor de Deus. Ele se esquece completamente que esse mesmo Deus que é justiça, é amor. Nós não podemos pegar, certos atributos de Deus por nosso bel prazer, pela nossa conveniência, e descartar outros. E nós vamos ver que nessa lição, esse foi um dos maiores erros deste homem. Então, Jó estava em pecado? Não. Deus é poderoso sobre acima de sua criatura? Sim, Ele é o Criador, nós somos criaturas. Jó ignorava que Deus é infinitamente maior do que o homem? Não. Jó não ignorava. Após a primeira época da primeira tragédia, se podemos colocar assim, quando ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos, o que ele disse? Fala, pode falar. E não pecou. Ele louvou. Nu eu vim a este mundo, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele não ignora, que Deus é infinitamente maior do que o homem. No segundo subponto, nós temos aqui o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Nós vemos aqui a teologia deste irmão Eliú, que ele pensa dessa forma. Mas olha só, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus. Ele se perturba quando
quando Jó fala que Deus se calou, que não fala mais com ele. Ele fala, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Mas não necessariamente Deus fala a todo instante, irmãos. Nós devemos distinguir aqui, Deus fala através de visões? Quem crê que Deus se manifesta, que fala através de visões? Sim, em Hebreus está escrito que ele falava através dos profetas, através de sonhos. Tem uma promessa sobre isso. Em Joel 2,28. Que derramarei do meu espírito. Então Deus fala, mas nós não podemos pegar todos os sonhos e querer agora explicá-los e dizer que Deus fala em todos os sonhos. E uma vez eu liguei para o pastor Telso e falei, ó, sonhei isso. O que Deus disse? Me ajuda. Em nome de Jesus. Que eu estou perturbado, mas Deus falou comigo através desse sonho. E é de Deus. E a gente quer dizer que todos os sonhos é Deus falando. E Eliú pensava dessa forma. Que, ó, Jó, você está errado. Deus sempre fala. Não, irmãos. Não necessariamente. Muitas das vezes o silêncio dele é a fala dele. O silêncio dele é ele se revelando como Deus soberano sobre a sua vida. Então nós vemos parcelas de verdade e erros na teologia de Eliú. Olha, na continuação ele diz, de acordo com Eliú, o comentarista diz, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano, que não lhe permite escutá-lo. Aqui ele julga Jó que o problema não estava em Deus não falar, mas sim no orgulho de Jó, que impedia ele ouvir Deus falar. E na verdade o orgulho nos impede de ouvir Deus falar. Eu gostei muito dessa figura aqui e comecei a pensar nela e refletir. O evangelista Giovanni que faz esses slides e Deus o usa grandiosamente, porque olhem bem essa foto. Olha nós segurando o nosso orgulho. Muitas das vezes no precipício, em perigo, em sofrimento. Muitas das vezes Deus envia uma mão para nos alcançar. Mas essa mão não consegue nos alcançar. Porque nós mesmos, todos cheios de orgulho, sem o abandonar, sem o dispensar, não permitimos que esta mão nos ajude. Muitas das vezes Deus quer agir em nossas vidas e nós mesmos impedimos. Mas não era a situação de Jó. Na situação de Jó isso não é verdade. Ele não estava coberto de orgulho. Mas nós devemos tirar essa lição para nós. Que o orgulho realmente traz ansiedade, que a gente não abandona. Vamos falar de uma forma simples. Eu tenho uma certa, um poder aquisitivo, poder financeiro, as coisas dão errado, eu quebro, ok? Mas pelo meu orgulho, eu não aceito a ajuda de ninguém. Eu não me abro com ninguém. Eu mantenho a pose, porque o meu orgulho é maior. Está sempre comigo. É impossível Deus agir na vida de pessoas orgulhosas. Ela vai ficar no perigo. Ela vai continuar no sofrimento. A mão de Deus está estendida para te segurar, para te tirar desse abismo, mas você não permite. Permita que Deus nessa noite te tire desse vale. Talvez você esteja em situação que você está sentindo muito medo e não vê saída. Mas a mão de Deus sempre está estendida para te resgatar. Glória a Deus. Como Ele fez com o teu povo lá no Egito, com mãos fortes. Teu Deus é poderoso. Permita, muitas das vezes, ser ajudado. Ligue para o seu amigo, ligue para o seu irmão.
Aceite que alguém seja usado por Deus em sua vida. Muitas das vezes nós construímos uma barreira e não permitimos ninguém chegar perto. Isso que é a verdade. Mas Eliú aqui estava enganado. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Aqui ele erra. Aqui ele se equivoca. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. E é verdade. O que Deus fez em nossas vidas? O que eu já relatei aqui que Deus fez em minha vida? Tirando a soberba que estava em mim, a arrogância, prepotência, o orgulho, me despindo dessa podridão que a sociedade introduz dentro de nós, nos fazendo pequeno, na verdade, nos fazendo reconhecer a nossa pequenice. Mas nesse exato momento, a gente também reconhece a soberania divina em nossas vidas. Amém, irmãos? No terceiro subponto, o comentarista põe aqui o ministério da redenção. O sofrimento como uma forma de revelar a Deus, o ministério da redenção. Isso aqui é muito, muito interessante. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação? Ele pode sim usar, não necessariamente, não em todos os casos. Nem todo sofrimento, sabe, é porque Deus quer se comunicar com você. Mas Deus usa. Por causa da enfermidade, Deus pode enviar um anjo. Eliú pensa e diz isso em Jó 33, 23. Deus pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Também interceder em favor da sua saúde. Então, aqui a gente vê a teofania. O que significa essa palavra teofania? Irmão Ricardo, teofania. As aparições de Cristo no Antigo Testamento. Teo é Deus. Fania, aparições. Aparições de Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, Deus falava dessa forma. Se a gente estuda angelologia, se aqui eu estou certo, a gente estuda sobre essas aparições de anjos. E a gente vê que na Bíblia Sagrada, quando o Senhor, o maiúsculo Senhor, aparece, está dizendo sobre isso. Deus se revelando ao homem. Então, toda vez que você lê na palavra de Deus, vê o maiúsculo, o Senhor, o anjo do Senhor, é Deus. Apareceu Abraão, Josué, o anjo do Senhor, o próprio Deus se revelando. E a gente vê que nos últimos tempos Deus se revelou também através do seu Filho. E é justamente aquilo que Jó pedia. No capítulo 16, ele diz: eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Capítulo 19, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O Redentor de nossas vidas. No Antigo Testamento já se revelava Cristo. O próprio Cristo se revelando ao homem. No Antigo Testamento. É onde a gente vê Cristo revelado em toda a palavra de Deus, em todas as Sagradas Escrituras. Deus se revelando ao homem. Glória a Deus por isso, irmãos, porque Deus sempre procura se revelar ao homem. Nós vemos também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, falando sobre isso. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você tem um mediador no céu. Você tem uma testemunha no céu. À direita de Deus está o seu mediador. Ele intercede por você. Era o que Jó
almejava. É o que nós temos hoje. Cristo, Deus revelado. Ele veio por mim e por você. Ele intercede por mim e por você. Então, vamos para o segundo ponto desta lição. O nosso tópico, nossa síntese do tópico diz: para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. O sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. De fato, nós devemos nos despir, nos livrar, porque essas coisas impedem que Deus age em nossas vidas. O segundo ponto, nós vamos estar falando sobre o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Nós vimos no primeiro ponto o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Agora nós vamos estar vendo o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Primeiro subponto, a justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, aqui, nós, nesse segundo ponto, nós vamos ver os dois grandes erros dentro dessa teologia de Eliú. Logo aqui a gente vê que ele defende a justiça de Deus. Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Os seus 3 amigos criam que Jó estava em pecado. E por isso, aquele sofrimento todo tinha caído sobre ele. Nós aqui também vimos que Eliú faz coro, concorda com eles. Que de fato, Jó também ele também achava que Jó estava em pecado. Mas ele vai além disso. No decorrer aqui da lição, nós vamos ver que ele vai um pouco além ainda. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Ele, novamente, pensando que Jó estava deixando de lado a soberania de Deus, se justificando demais. Pelo seu orgulho, é que ele não ouvia a voz de Deus. A sua soberba impedia. E ele, por se justificar demais, ele estava dizendo que Deus era injusto. E nisso ele erra. Mas ele acerta em dizer que Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Então, em Jó, capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver depois do segundo ataque de Satanás, quando a sua própria esposa diz para ele: você ainda está aí? Você ainda continua fiel ao seu Senhor? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele se levanta e diz: como fala tu falas como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? E ele não peca. Eliú pensa que Jó estava em pecado como seus outros 3 amigos e defende, aqui no segundo subponto, o caráter justo de Deus em 6 pontos. Vamos ler todos juntos? Ele age com justiça quando deu ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém. Terceiro ponto. Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Quarto ponto. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quem seja reis, nobres ou pobres. Quinto ponto. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-lo em juízo. Sexto e último. Ele é justo para punir os maus. Amém. Olha como ele defende o caráter justo de Deus. Isso é magnífico, irmãos. Isso é um ensino tremendo para nossas vidas. Deus age com justiça.
Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém. Ele é Deus. Como provedor da vida humana, que Jesus fala, o que está lá no livro de Apocalipse, ele tem a chave da vida e da morte. Aleluia. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Tem oportunidade para mim. Isso falou direto comigo. Tem chance para mim ainda. Aleluia. Glória a Deus Deus. é onisciente. O que é Deus ser onisciente, irmãos? Sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo. Ele é justo. Então nós vemos aqui na teologia de Eliú, sabe, que ele, a respeito da soberania de Deus, da justiça de Deus, ele dá um banho, um ensino. Mas é lamentável que ele, pela minha visão, minha ótica, ele não conhece o amor de Deus. Ele não viu, ele não viveu a misericórdia de Deus. Ele não entendeu que o mesmo Deus que é justo é amor, é misericordioso. Em Provérbios está escrito: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso. Se você tentar esconder, mas se você confessar e abandonar, a misericórdia dele cai sobre a sua vida. Você vê que muda, ele transforma. Então, é lamentável que em nenhum momento nós vemos entre o capítulo 32 e o 37, Eliú falando da misericórdia divina. Como eu disse no capítulo 34, ele roga ao Pai: Pai meu, provado seja Jó, até o fim. Oh my God! A gente não vê ele clamando por misericórdia, por compaixão. Ele só impõe a soberania divina e esquece do atributo maior. Os irmãos me entendam, que é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso cobre todas as áreas, todas as atmosferas. O amor divino. Ele não deixa de ser justo. Ele não deixa de ser soberano. É atributo dele. O poder ainda, esse atributo, essa soberania ainda é algo que ele não compartilha com ninguém. Deus tem todo o poder e acabou. Fim de papo. Mas o amor dele, ele dá a todos. Todos aqueles que crerem serão salvos. Todos. Primeira coisa, crer em Deus. Crer que ele é amoroso. Crer que ele é misericordioso para cuidar. Então, aqui no terceiro subponto, também temos aqui a defesa da soberania de Deus. Ele continua nessas indagações e tem uma pergunta aqui: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Ele mesmo responde. Olha aqui, ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Ele discorre aqui a soberania divina. Mas ele enfrenta Jó dessa forma, querendo dizer que Jó estava em pecado, e Jó não, nós sabemos que não estava. Que esse sofrimento não é por correção, não é decorrente de pecado. E muito menos ele tinha pecado durante essa prova. Nós sabemos que ele foi fiel até o fim. Então, todavia, olha aqui, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiro, Eliú, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Aqui ele se equivoca, como seus outros 3 amigos, que Jó estava sobre juízo divino,
que Deus estava castigando Jó. Que o pecado de Jó impedia que ele ouvisse a voz de Deus. O segundo, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. O que é um erro crasso, falha grosseira. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente, aleluia, amoroso, misericordioso. Esse é o Deus que nós cremos. Nós não podemos pegar um atributo de Deus e dispensar os outros. Nós também não podemos apregoar que Deus é amor e não é justiça, da mesma forma. Jesus veio pregando o evangelho, sabe, do reino de Deus. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Sabe, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu também sou o leão da tribo de Judá. Aleluias. O mesmo Deus que é justo, soberano, Ele é amoroso, cuidadoso, misericordioso, te vê, caminha com você, se você permitir. Aleluia. Então nós vemos aqui que Eliú, sabe, erra grosseiramente. Os dois graves erros de Eliú. Mas ainda tem mais um ponto aqui, onde nós vemos a falha de Eliú. No terceiro ponto, a síntese do tópico 2. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus e nada mais. Então nós vemos que, por um lado, ele tem parcelas de verdade e, por outro, ele erra grosseiramente. Então, no terceiro ponto, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Amém? Nós vamos aqui ver um outro erro deste irmão Eliú. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Todos os quatro criam que Jó estava em pecado. Mas Eliú também crê que, embora compreenda que durante a sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Jó foi cometido por ele em sua recusa em reconhecê-lo. Não é esse ponto. Introduz a ideia. Eliú vai mais além. É isso aqui mesmo que ele achar. É isso mesmo. Eliú vai mais além. Introduziu a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Que se Jó estava passando por aquilo, é porque Deus estava ensinando ele. Estava corrigindo ele. E nós sabemos que isso não é verdade. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Sim, nós podemos aprender, mas não necessariamente. Nós não podemos dizer, novamente, que todo sofrimento é trago por Deus para nos trazer lições. Isso é um Deus muito carrasco. Isso é um Deus que não é amor. Isso é um Deus que não age justamente. E vai contra o que ele mesmo condiz em toda a sua teologia. Que Deus é justo. E agora diz que o sofrimento tem um caráter pedagógico na história do patriarca, na vida deste homem, que estava debaixo de um sofrimento tremendo, tinha perdido todos os seus bens, nós vimos na lição passada, no capítulo 29, as lembranças que Jó teve, e o peso maior, a dor maior, porque Deus tinha as mãos sobre a sua tenda, e agora Deus tinha o abandonado, na ótica dele. A maior perca para Jó, acima de bens materiais, familiares, era que Deus tinha se afastado dele. Nós sabemos que Jó em nenhum momento pecou, mas sim, ele foi pego no meio de um diálogo
de uma discussão celestial. Outro dia comentamos isso, eu e o evangelista Giovanni. Ele foi pego. O inimigo o acusou. Quem acusa as nossas vidas é o adversário, irmãos, é o diabo. O significado dessa palavra é acusador. É o acusador de nossas vidas. Acusou Jó. Enfrentou Deus dizendo que Deus não era capaz de fazer o homem o amar, o temer, o servir, apenas pelo que ele é, mas sim por tudo que Deus o oferece. Nós vimos que em nenhum momento Jó pecou. Então, mas sim, ele está certo aqui, que o sofrimento tem sim um caráter pedagógico. Nós vimos aqui que o Senhor conduzia Jó através de mais difíceis e inimagináveis provas. Isso é verdade. A fim de que ele viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Quão maravilhosa é a pedagogia do sofrimento. Jó, nós estamos vendo que no livro dele, ele aprendeu nessa escola do sofrimento. E é meio duro e difícil eu falar, mas eu tenho que falar. Não teve escola melhor na minha vida do que a escola do sofrimento. Não teve momentos de mais aproximação de Deus em minha vida, em minha história, do que nos momentos de angústias. Nos momentos que eu não tinha mais controle de nada. E eu via que por minhas forças não tinha mais jeito. Eu me aproximava de Deus. E isso, o irmão Giovanni quer falar alguma coisa? Não. Amém? Eu vou aqui para o segundo ponto. Adorando a Deus na tormenta. A fala de Eliú, esse é o nosso último ponto, põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nós vemos aqui que nesse aspecto ele o acerta, em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Aqui ele acerta, mas ele se equivoca em dizer que Jó murmurava. Ele se equivoca em dizer que Jó pecava, estava sob pecado. Mas realmente, irmãos, nós devemos largar a murmuração. E em tempos de crise, em tempos de dificuldade, a coisa mais fácil de acontecer é a murmuração. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina a vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Porque muitas das vezes nós oramos, mas não vigiamos. Uma fala que sai de nossas bocas já nos leva para outra direção. Pensamento, aquela brecha que nós damos e permitimos que o inimigo entre, rapidamente a nossa mente vai nessa indagação. Por quê? Deus não está mais comigo, por que Ele me abandonou? Onde está Deus? Se Deus é tão poderoso assim, por que esse sofrimento tão grande sobre a minha vida? Por que de tanta dor, irmão Ricardo? O mundo indaga muito isso. Por que de tanto sofrimento? E murmuram contra Deus. Então aqui, em Jó capítulo 37, do versículo 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pôde contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. É isso que devemos guardar. O sofrimento existe e é real. Ele cai sobre todos. Não estamos, protegidos contra isso. Mas a verdade é que em meio ao sofrimento, por mais que Deus esteja aparentemente em oculto, calado, Deus está ali. Deus não te abandona. Aleluia. Você não está só. Não importa o que o mundo diga.
o que o mundo te ofereça, querendo te dizer, não, vem para cá porque aqui você tem socorro. Não se engane, o seu socorro é Jesus, o seu mediador é o Cristo, Ele é o mediador de nossas vidas, Ele é o intercessor de nossas vidas e nunca, nunca nos deixa só. Glória a Deus. E eu quero encerrar com Mateus, capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O grande capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Glória a Deus. E aqui eu quero que os irmãos ouçam com muita atenção. Palavra de Jesus, não é minha. E eis que eu estou convosco. E eis que eu estou convosco. Glória a Deus. E eis que eu estou convosco todos os dias. E eis que eu estou convosco Glória a Deus. todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Glórias a Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Giovanni. A síntese do tópico 3 diz: segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Estamos findando mais um trimestre, né? Daqui a pouco nós já damos início ao primeiro trimestre de 2021. Glória a Deus. Só a irmã Sueli deu glória a Deus por isso, viu, Sueli? Os irmãos querem continuar aqui em 2020. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Uma lição tremenda, né? A grande realidade nessa lição é que nós precisamos entender. Eu acho que a partir do momento que nós entendêssemos realmente o que é o sofrimento na vida do cristão, o sofrimento ele passava de ser sofrimento e seria mais alegria do que sofrimento, né? O problema é que nós não temos essa concepção, não temos esse entendimento de analisarmos e entender que o sofrimento na vida do cristão ele é algo, de certa forma, pedagógico, porque ninguém sai de um sofrimento sem um aprendizado. Nós já falamos aqui nas lições passadas que o sofrimento ele tem por finalidade nos aproximar ainda mais de Deus. O problema maior da vida do cristão é que, muitas das vezes, o homem ele é muito difícil, o ser humano ele é muito difícil de aceitar, ou seja, de deixar o domínio sair das suas mãos e colocar nas mãos do Senhor. Por isso nós colocamos aquela figura, né, a respeito do orgulho. E confesso que foi a figura mais difícil que eu procurei para poder colocar nessa lição. Foi a mais difícil. Achei um homem sozinho, pensava em colocar o orgulho de todo jeito, mas ali Deus falou fortemente no meu coração que o orgulho é o que nos separa de Deus, como foi falado aqui. Então nós devemos ter essa consciência, e se nós, mais uma vez eu falo, se nós analisássemos e pegássemos todo o nosso sofrimento e colocasse ele como de forma pedagógica, nós sairíamos muito melhores de cada sofrimento que nós passamos, né? Principalmente, como diz aqui no nosso tópico, né, na síntese aqui, principalmente na vida do cristão. O sofrimento, ele vem de forma pedagógica. Deus, existe a vontade permissiva de Deus. Não é que Deus seja injusto. Deus não é injusto. Deus é justo. Mas existe a vontade permissiva de Deus. Muitas das vezes Deus permite passar por certas situações, por certas provações, porque Ele quer nos tirar de um patamar e colocar em outro. Se você for analisar direitinho o livro de Jó, no seu contexto, desde o capítulo 1 até o capítulo 42 de Jó, você vai entender que Deus queria, de certa forma, tirar Jó de onde Jó estava. Já disse isso aqui uma vez e volto a falar para os irmãos. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam.
Não há como contemplar a Deus se nós não passarmos, irmão Nelly, por uma situação que nos aproxima ainda mais dele, né? Então é muito viável, né, essas lições, e os temas são muito atuais para os nossos dias. A nossa conclusão diz que os 3 aspectos da teologia de Eliú defendem o direito de Deus ficar em silêncio mesmo quando achamos que ele deve falar. Acredito que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Ele estava, de certa forma, equivocadíssimo com isso, né? Eliú também associa o sofrimento de Jó ao pecado. Outro equívoco de Eliú referente a Jó. Destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano, de certa forma ele está corretíssimo, e como tal agir com justiça. Aqui Eliú equivoca colocando a soberania acima do seu amor, como foi falado aqui essa noite. A soberania de Deus, ela não está acima do amor de Deus, né? Ou seja, a soberania de Deus, de certa forma, ela não esbarra, porque Deus é soberano, né? E Deus é justo. Mas ela não ultrapassa o seu amor, não ultrapassa o amor de Deus. E vê no sofrimento um papel pedagógico. Amém? Então essa é a conclusão do nosso tópico. Antes de nós louvarmos a Deus com um corinho, para tirarmos nossas ofertas, eu queria só dizer para os irmãos que na lição de semana que vem, já é a lição de número 12, né? Já é a que antecede o nosso encerramento, vai falar sobre quando Deus se revela ao homem. Irmãos, não faltem, por favor. Essa lição é tremenda. Não que as outras não sejam. Mas aqui Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte aos nossos corações. Ainda não temos na escala quem vai estar ministrando essa aula aqui. Mas venha, quando Deus se revela ao homem. Nós vamos ver aqui a partir do capítulo 38, Deus se revelando a Jó. E se você quiser entender, aprender como Deus se revela, vem para a Escola Bíblica Dominical. Amém, Jesus. Eu faço um apelo também a você que está em casa, você que nos assiste aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui situados a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. Se você não tem escola dominical ou não está fazendo alguma coisa na terça-feira, não que você não esteja fazendo nada, mas faça o esforço, vem para cá, vem aqui para a igreja e vamos estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor com o corinho, vamos estar tirando as nossas ofertas. 175? Vamos lá, irmãos? 175. Pode começar, Evangelho. Irmãos amados e resgatados, venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui levado, vivi perdido, mas sou remido. Santo de Jesus, irmãos amados, santificados, fez unidos, nós sois amigos, não mais temendo ou bem fazendo, nome santo. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes,
De pé, eu estou orando, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que nós temos de poder estar na casa do Senhor. Agradecer a Deus também pela vida do irmão Renato, que se dispôs a estar aqui essa noite, ministrando nessa aula. Nós sabemos que não é fácil. Ele ligava e comentava, falei, não, meu filho, vai nessa fé que Deus é contigo. Glória a Deus. Não é fácil para ninguém, né? Todos nós que vêm aqui na frente, as pernas tremem mesmo. Mas louvamos a Deus por isso. E na próxima lição, vamos estar aí, né, vendo mais irmãos para estar nos ajudando aqui, né, com essa aula. Nós temos também aqui um pedido de oração. Gleisiane estava ali na rede social. Ela pede oração por sua vida e por Gilda. Vamos estar, nesse momento também, orando, né, pela vida da irmã Gleisiane. Não sei de onde é, acho que é Mato Grosso, né? Vitória. E está pedindo oração. Amém? Vamos aqui nesse assim de oração? Amém. Vamos estar orando também pela minha sogra, né? Passou pela cirurgia, mas está bem. Que o Senhor possa guardá-la, tem mais uma ainda para fazer, que o Senhor possa ser com ela abençoado de forma especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te louvar, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, por esse privilégio que temos de estar aqui na Tua casa, por esse ensino da Tua palavra, Pai. Estamos aqui para poder aprender mais de Ti, saindo daqui, Senhor, conscientes de que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e que nós não somos nada sem Ti, não podemos nada sem Ti e que somos necessitados de Ti, Pai. Seja conosco de sempre, abençoa os Teus servos que aqui estão, a cada irmão, Senhor, que se dispôs a sair do seu lar, do conforto do seu lar, está aqui essa noite. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, de forma especial, ó Pai. Aqueles também que têm nos acompanhado, Senhor, pela internet, que têm pedido oração, ó Pai. Que o Senhor seja com eles, ó Deus. Sabemos que o mesmo Deus que opera aqui também opera onde quer que os Teus servos estejam, Pai. Senhor, em nome de Jesus, seja conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Os trabalhos que assim prosseguem no decorrer da semana, que o Senhor vai abençoá-los de forma especial, em nome de Jesus. Faça com as tuas mãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e dizemos, graças